A ação popular, ela teve como objetivo apurar essas irregularidades com a contratação, né, de empresas e equipamentos hospitalares irregulares e sem regulamentação que foram inseridas na UPA, né, de Bebedouro para atendimento de toda a população no período da Covid-19. Certo. Quando você diz que empresas irregulares foram contratadas, o que você quer dizer? Vamos lá. Essa contratação de empresas, elas não tinham capacidade técnica suficiente e elas não possuíam a autorização para efetuar esse serviço contratado. Tá? Para a gente poder esclarecer aqui a população, nem os responsáveis legais das empresas possuíam registro no CREA de São Paulo, como também não tinha autorização para realizar a locação desses equipamentos médicos hospitalares. Porque hoje, para você, uma empresa, para efetuar a contratação desses serviços, tem que ter autorização regular, e tem que estar regular. Quando a gente faz uma licitação, por exemplo, se tiver uma vírgula fora do lugar, a empresa não passa. Exatamente. Essas empresas que foram contratadas, elas tinham somente autorização de uso domiciliar. Pra você ter uma ideia, Ellen, essa empresa podia arrumar ferro de passar roupa, arrumar liquidificador. E também ter respirador. Não poderia, não. Né? Não poderia. A empresa, o segmento da empresa, a pessoa abriu uma empresa na casa do quintal da casa dela, né? Que é muito comum as pessoas, às vezes, começar um comércio, um negócio em casa, mas uma empresa que deveria, né, participar de uma licitação. Não participou. Não participou. Uma empresa que vai fornecer equipamentos de alta periculosidade, que a gente está falando de respiradores que eram responsáveis por manter as pessoas vivas durante a pandemia. Porque a pessoa, quando ela... tem uma matéria que saiu na BBC, 5% das pessoas que tiveram Covid tiveram problemas respiratórios. É uma síndrome, uma doença que dava no pulmão e a pessoa precisava do respirador. Então, olha a gravidade disso. Então, aí você contrata uma empresa de fundo de quintal que arruma liquidificador para alugar respirador e dar manutenção também nesses equipamentos. É disso que nós estamos falando, para você ter uma ideia da gravidade. Mas se o respirador funcionou, isso é o importante, né? Nós vamos chegar lá. Ele funcionou? Não, ele não funcionava da forma correta. Certo. Tá? Na verdade, só para a gente terminar a tua pergunta anterior, essas empresas, elas só foram regularmente regulamentadas após a CPI. Então, houve uma CPI... Que foi um fiasco. Da Aquela Covid. CPI da saúde? Isso. Aquela que foi um fiasco? Foi, exatamente. Aquela que falou que estava tudo bem? Exatamente. Aquela que nós fomos para a rua para pedir abertura, colhemos a assinatura na praça da prefeitura, na feira, na rua, fomos na frente dos supermercados. Aquela CPI que a população pediu abertura e que infelizmente... Não, e eu lembro de ter assistido algumas partes dessa CPI com perguntas extremamente escandalosas, com respostas que não tinham nada a ver... E não virou nada? Não, realmente não virou nada. Então, essas empresas só ficaram de forma regular em 2021, após a CPI, né, que foi comprovado pelo gestor da UPA, que na época era o senhor Giovanni. Tá, mas espera aí. Mas depois, regularizou depois. Do que adianta regularizar depois, se já tinha, né... alugado, é um comodato, não é? Feito o comodato dos respiradores. Exatamente. Tá, então peraí. A empresa não estava regular. Ponto. Essa é uma questão administrativa. E a questão dos respiradores? Os respiradores, estava tudo em ordem com eles? Não. Na verdade, como nós tivemos essa documentação que nós conseguimos obter, nós concluímos que se o município ele tivesse fiscalizado esses contratos, eles não poderiam ter existido. Né? Primeiro porque as empresas eram irregulares. O contrato ele foi assinado pela Mahatma Gandhi, na época, direto com as empresas de Marlos e Taísa, que eles eram casados. Essas duas empresas que eram irregulares. Tá? Referente aos respiradores, alguns dos respiradores, principalmente um de uma marca que chama Takaoka, eles estavam cancelados no registro da Anvisa. Tá? Desde 2002. Isso. 2003. Desde 2003, 2003, na verdade. Isso. Tá? Pera. Quer dizer que a Mahatma Gandhi contratou uma empresa cheia de irregularidades que forneceu um respirador A população de Bebedouro.
para a população de Bebedouro, e esse respirador ele já estava fora do mercado, suspenso pela Anvisa, e ele foi utilizado em alguém aqui em Bebedouro. Devido Eles ao foram alto proibidos risco. de uso. Devido ao alto risco que poderia causar ao paciente. Quem deveria ter fiscalizado isso? Deveriam ter fiscalizado quem contratou o serviço. No caso, que seria a prefeitura. Quem contratou. É porque a Mahatma Gandhi, ela contratou essa empresa. Mahatma Só que Gandhi quem contratou. paga Quem é a fiscaliza prefeitura. é a prefeitura. Quem tem que fiscalizar a aplicação do recurso é o município. É a Câmara Municipal. Então, todo mundo é envolvido. Todo ente político que está em exercício da função tem a obrigação de fiscalizar isso. Porque, na verdade, o contrato ele tem que ser fiscalizado e ele foi assinado. Ele foi assinado na época pelo ex-prefeito e pelo atual prefeito. Isso começou em 2020. Isso começou, não, na verdade, começou em 2019, né? 2019, verdade. 2019. Verdade. Então quer dizer que ninguém fiscalizou. E Nem o vereador, nem o prefeito e tem um órgão, nem a Mahatma. E tem um órgão, né? Aí que tem fiscaliza também, né? Tem o nome do órgão que fiscaliza essa parte da saúde também em Bebedouro, não tem? É. Não, um órgão municipal. No município tem A vigilância sanitária. A vigilância. Não, fora isso aí tudo, tem outro órgão que eu acho que até ela foi indiciada também, não foi? Indicada no processo aí? Conselho Municipal da Saúde. Conselho Municipal também, de Saúde, isso aí. Esse é o nome. Ninguém fez o que devia ter feito. Não, ninguém fez. Ellen, e não podem alegar ignorância porque ao longo do processo de locação da Covid, a gente vai relatar mais detalhes também durante a entrevista, mas os médicos começaram a pedir socorro, porque tem um grupo de WhatsApp do hospital e os médicos começaram a pedir socorro. As pessoas estão evoluindo a óbito, os aparelhos não estão funcionando, a gente foi levar um paciente para Barretos, teve que fazer uma gambiarra no aparelho para funcionar. E os gestores estavam acompanhando, o secretário da saúde estava acompanhando, os vereadores receberam teor dessa conversa numa sessão da Câmara, então todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos a população. Ninguém fez nada. E a CPI teve a oportunidade de fazer. Né? Na época, e não fez. Peraí, gente, agora tá me dando até frio na barriga. Quer dizer que eu posso entender que a minha tia, que perdeu a vida para Covid, se ela fez uso de algum desses aparelhos, isso pode ter sido a causa da morte dela? Na verdade, a gente não pode afirmar isso com certeza, por isso que nós entramos com a ação popular para que a gente quer a responsabilidade de todos aqueles que tinham à época, né? Mas que contribuiu, tanto que o índice de mortalidade, para vocês terem uma ideia, se fosse tudo regular, nós não teríamos ficado na posição 614 de 645 dos piores municípios do estado de São Paulo. Meu Deus. E a média de óbito foi 4 vezes maior que a média nacional. Morreu mais gente em Bebedouro, proporcional, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, só para entender a conta, proporcional ao número de habitantes, morreu mais gente em Bebedouro do que em outras cidades. E sabe qual é o nosso medo, Ellen? Que isso esteja se repetindo agora durante a dengue. Tá? O município, nós somos, o estado de São Paulo, ele tem 645 municípios, tá? O município que ficou em último lugar ou em primeiro lugar, não sei como classificar isso, porque não dá para mensurar a morte das pessoas, né? Mas foi o município de Sarutaia. É um município de 4 mil habitantes, um pouco mais de 4 mil habitantes, e eles só têm uma UPA, não tem hospital. Nós tínhamos 2 hospitais, porque não fez tanta campanha do hospital de campanha. Nós tínhamos quantas UPAs? Nós temos quantos postos de saúde? Então a estrutura de Bebedouro era muito maior e a gente ficou em 60º lugar. Isso. Com o número de mortes. Meu Deus do céu. Eu tô ainda com o corpo formigando aqui porque eu fico pensando nas pessoas que perderam, sabe? Os seus entes queridos. Você também perdeu alguém, né? Perdi um primo muito, muito íntimo. A gente tinha... eu não consigo nem falar, porque foi muito triste o que aconteceu com o Bebedouro, com o Brasil todo. Mas foi muito triste. Eu perdi meu primo e eu não sei do que aconteceu. Ele entrou porque andando, ele entrou andando e saiu morto. Durante a pandemia. Né? Durante a pandemia. Então, eu não sei o que aconteceu. E você que tá assistindo também,
Se vocês perderam alguém, a gente não sabe como que foi, por que foi. Então, eu acredito, eu como cidadã bebedorense, eu acredito que se a gente tivesse tudo regular, a gente aceita quando isso acontece, uma fatalidade. Mas quando há irregularidades, é impossível a gente aceitar. Essa é a nossa indignação por tudo que aconteceu, né? E a gente teme que isso esteja acontecendo novamente. Então, por isso que a gente está aqui. O nosso intuito, como cidadãos, o nosso objetivo é que os responsáveis eles sejam investigados e severamente responsabilizados, né? Tanto o atual a gestão anterior e a atual, porque elas fizeram parte de tudo isso, né? Houve uma complacência com respeito a essa situação toda. É inadmissível, Ellen, você imaginar que respiradores cancelados, suspensos pela Anvisa, né? Proibidos, de um alto risco, sejam colocados aqui para a população. É isso que o bebedouro merece? Não é isso que o bebedouro merece. Nós pagamos nossos impostos, nós somos cidadãos bebedorenses, a gente ama bebedouro e a gente não quer ver isso acontecer no nosso município. O que aconteceu é muito triste, é muito grave. Isso não pode acontecer. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Olha, você sabe que não se trata de política, mas se trata de política. Por quê? Não se trata de política porque a gente está falando de saúde e a gente está falando de vida, né, de pessoas que perderam as suas vidas. Mas se trata de política porque foi a política pública mal gerida, que não teve fiscalização, que deixou com que isso acontecesse, que acabou culminando com a morte de tanta gente, né? A gente não está dizendo aqui que foi por isso que as pessoas morreram, mas pode ser. Mas pode ter sido sim. Se você usa um negócio vencido, se você usa um negócio que não podia estar circulando no mercado, se a pessoa faleceu, por que foi? Ellen, você perdeu recentemente o pai da Duda, né? É o meu ex-marido. E eu sei que você fez de tudo para ajudar ele ao longo da vida, porque a gente tem uma amizade próxima, então eu acompanho a tua história e eu sei que você fez de tudo para ajudar ele. E eu sei que quando eu só estou trazendo essa história à tona para as pessoas entenderem um pouco. Quando você perde um ente querido, você faz tudo que você pode. Aí quando você imagina que você levou um ente querido no hospital, que a gente ficava lá 12 horas, as pessoas aguardando atendimento, e você leva o teu ente para o hospital esperando que vai ser feito melhor por ele, e de repente pode ser que por conta de aparelhos, de equipamentos que não deveriam estar ali, você pode ter perdido isso revolta. Aí de repente você vai falar assim para mim, Fabiano, Fabiano, mas a prefeitura tentou fazer tudo que pôde, né? Naquele momento do desespero você usa o que tem. Não, mas a Anvisa, em 28 de abril de 2020, eles fizeram uma resolução onde dizia o seguinte, olha, vamos usar o que tem, liberou geral. Só que esses equipamentos não podem. E nós estamos falando justamente desses equipamentos. Agora, podia fazer tudo menos isso. A Bebedouro recebeu muito dinheiro. Podia ter oferecido melhor. Recebeu 6 milhões. Como assim você pega e faz um comodato com um aparelho que estava vencido ou que não podia estar no mercado? Proibido, foram 6 milhões. Proibido de usar. Proibido de usar. Então dava para ter feito um comodato com aparelhos decentes, com aparelhos que estavam dentro do prazo da validade. Então você contrata uma empresa de fundo de quintal, você contrata uma empresa que não tem qualificação para dar suporte, você aluga equipamentos proibidos, tá? Para colocar à disposição da população. A conclusão, cada um tira a sua. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente... Vê pelos diálogos dos próprios médicos aí, que estão dentro, né, do processo. Gente, nós temos aqui, dentro da ação, os diálogos dos médicos, os médicos pedindo, pelo amor de Deus, os médicos dizendo, as pessoas estão morrendo, socorro. Agora, se médico pediu socorro, e isso não chegou a você que perdeu o seu parente, você sabia que o médico estava pedindo socorro porque o seu parente estava morrendo? Você sabia disso? Não, né? Pois é, porque foi exatamente isso que aconteceu. Estou recebendo aqui uma mensagem do Alex Rodrigues. Olha, aqui enfeitei o peru de pavão.
Nunca canso de dizer isso. E pessoas esclarecidas e de influência na cidade, de nome, não estão nem aí para o próximo. Desejo boa sorte aí ao grupo. É necessário que surjam novas lideranças e façam uma política diferente. O tempo dirá, e espero que seja diferente realmente um dia a política na cidade. E que os boatos de quem manda na cidade é este ou aquele, não seja verdade, né? Quem manda na cidade é o povo. É isso que a gente tem que fazer valer. Só que o povo tem que ter a exata dimensão do poder que ela tem, né? Justamente. É no voto que a gente faz isso. Nós não estamos aqui defendendo ou acusando. Nós estamos aqui falando, preste atenção no seu voto. E você que não vota, você também é culpado. Eu não votei nesse prefeito que está aí, eu nem fui votar, você também é culpado. Porque se você tivesse votado numa outra pessoa, talvez a realidade seria outra. E quem vai me falar se esses que estão por aí são melhores dos que estão aqui? Você só vai saber se tentar. Não tem realmente. como. E aí, né? E o Partido Novo está aí para isso aí, sabe? Para vigiar, para ficar em cima e cobrar. E incentivar as pessoas a participarem mais da política. Porque, como um ouvinte aí disse, a gente não é político, mas está com um partido. Mas a gente entendeu que precisamos da política para poder ter voz ativa, né? Ter estrutura, cobrar realmente. Porque a gente, como um grupo, a gente pode gritar, espernear, e os políticos não estão nem aí. Então a gente vai ser político, nós vamos ter representante e cobrar para esse tipo de ação não ocorra mais no nosso município. Porque isso é um descaso com a população, né? Olha, pessoas perderam vida. Eu quero registrar aqui a minha revolta com a CPI. Porque vocês, né, estão sabendo de tudo isso agora. Né? Que estamos levando a público porque um grupo teve coragem e entrou com uma ação. Mas a CPI sabia tudo. Sabia que a empresa era de fundo de quintal. A CPI sabia que era o marido e a mulher que eram sócios e um botando a culpa no outro. Sabia que os aparelhos estavam todos vencidos. A CPI sabia de tudo. E qual foi o resultado da CPI? Tudo ok. Então, fake tá aí news, a minha revolta. Fake news. Fake news. Acusou os cidadãos de A CPI sabia de tudo que aconteceu. E, inclusive, eu quero alertar aqui que hoje à noite, na Câmara Municipal, haverá a votação referente às contas de 2020, tá? Que foram rejeitadas do ex-prefeito. Pelo TCU, né? Então, o que acontece? Não, Tribunal de Contas do Tribunal de Contas. Do Estado. Então, o que acontece? Tudo isso que aconteceu está dentro dessas contas aqui, porque isso aqui foi em 2019 e as contas serão de 2020. Então, gente, eu quero alertar a população para que vá na Câmara Municipal, para que faça pressão para que essas contas elas não sejam aprovadas. Pois é. Então, você, vereador, que disser sim, né, para as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do ex-prefeito, está dizendo sim para as mortes, tá? Você está dizendo sim para as mortes, porque foi isso que aconteceu em 2019 e em 2020. Pessoas morreram por causa de falta de fiscalização e falta de gestão, falta de compromisso com a verdade e com você. Né? Foi isso que aconteceu. Então preste atenção no que o seu vereador vai votar, porque tecnicamente o Tribunal de Contas do Estado, que não tem nenhum tipo de vínculo político e só técnico, que soma 2 mais 2, se não deu 4, então tá errado, não passou, foi rejeitada as contas do prefeito. E aí a desculpa deles não houve falta de dolo. Houve falta de dolo, que é a intenção. Por quê? Porque o mesmo erro está sendo cometido há vários anos. De 8 anos do senhor prefeito, 7 contas praticamente rejeitadas. 7! E aí nós somos da turma do mal. E aí é a oposição que está fazendo isso. O Tribunal de Contas do Estado é a oposição, então? Para com isso, gente. Acorda, bebedouro. Acorda, Câmara. Acorda, vereadores. Estamos em ano eleitoral. Você quer continuar? Você quer ganhar 11 mil por mês? Faça por merecer. Tem um detalhe, Ellen. Existe também uma ação no município sobre isso, né, que se estende há algum tempo já, e foi solicitado perícia dos respiradores. Sabe o que aconteceu? Sumiu os respiradores. Como assim sumiu? Sumiram. Desapareceram. E aí não foi possível fazer a perícia. E não precisa de perícia
Porque assim, vai fazer perícia para quê? Se você já tem a Anvisa, que é um órgão federal, falando que está proibido usar. Se você tem contrato onde tem os dados dos equipamentos que foram alugados, que foram permutados. Se você tem notas fiscais, quer dizer, você quer mais o quê? Tem fotos, porque assim, para a população entender, quando um dos princípios da administração pública é a publicidade, né? Então tudo que vai fazer tem que tornar público. E quando você contrata uma empresa para fazer alguma coisa, existe uma prestação de contas. E na prestação de contas tem foto dos aparelhos, tem foto das UTIs, né, montadas, UTIs, né, montadas. Então, quer dizer, você não precisa de perícia, você tem provas de tudo já. Mas mesmo assim, os equipamentos sumiram. Então, deixa eu falar da minha outra revolta. Ministério Público, cadê a sua ação? Ministério Público, vocês são os nossos defensores. É de vocês que nós esperamos a justiça. Porque se depender de prefeito, se depender de vereador, tá difícil. A população precisa do Ministério Público. Então, se tem prova, se tem foto, se tem filme, se tem depoimento, se tem tudo, falta o quê? Falta o quê para condenar esse povo? Falta o quê? Ministério Público, ação, pelo amor de Deus. Deixa eu ler aqui, a Adriana Torres está dizendo, Rádio 9 é a nossa voz. A Sônia Portugal, bom dia a todos. Vamos mudar, gente, acorda. Não vamos dormir durante a eleição. Nós temos o poder de mudar o prefeito de Bebedouro e também alguns vereadores. O Adriano Belém. Parabéns, Fabiano Machado e equipe, por mostrar a verdade. A coisa é muito séria. A Adriana está dizendo, eu estou revoltada também com a CPI e nós queremos justiça. Acorda, Bebedouro. Eu espero, sinceramente, do fundo do coração, que alguma coisa seja feita. A Heloísa Liberto está dizendo, bom dia, Ellen, convidados, ambição e incompetência de todos os envolvidos. Concordo com você. Bom, gente, é isso, né? Vocês até desculpem aí o destempero, mas quando a gente pensa na pessoa que a gente perdeu, é uma coisa assim que chega a doer na alma, sabe? Porque essa administração e a outra passou de todos os limites. Não é uma questão só de incompetência. Porque a incompetência não gerou só prejuízo financeiro. A incompetência gerou prejuízo que nunca mais vai ser recuperado, que é a vida das pessoas que amamos. Só para deixar claro que essa é uma ação civil popular. Então foram pessoas de bem de Bebedouro que entraram com a ação. Foi uma ação distribuída na Justiça Federal, porque veio o recurso federal, né, para o combate à Covid, e é uma ação que todo mundo pode acompanhar. Né? Uma não tem sigilo, que não tem sigilo, tanto o nome diz, ação popular, e nós temos o número da ação. Quem quiser pode nos procurar, que nós vamos passar, e a pessoa, toda a população, ela tem o dever e o direito de acompanhar essa ação. Tá certo. Eu que agradeço vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E que Deus os abençoe e proteja acima de tudo. Que assim Amém. seja. E os vereadores que participaram da CPI, né? Por coincidência, um virou presidente, outro ganhou cargo, e assim vai. Essa é a Bebedouro. Mas não se esqueça que você escolheu.